Olá pessoal, tudo bem? Sou Roberto Carlos, esse é o canal Cilecemia. Nós vamos falar sobre ressentimento. O ressentimento é um sentimento muito complexo, difícil de precisar todas as suas consequências. Dentre elas, podemos dizer que é um tipo de ódio ou raiva contra tudo aquilo que o outro é, tem, faz. Ou seja, esse sujeito, esse indivíduo, ele tem raiva daquilo que o outro é, tem, faz, possui e que ele gostaria de ter, fazer, possuir. É uma tentativa, a partir disso, desse sentimento, de bloquear as ações desse outro indivíduo porque ele nutre esse sentimento negativo. Mais do que isso, ele passa a criticar sistematicamente aquela pessoa. Ele não consegue guardar para si o sentimento negativo que ele tem. Então ele cria uma imagem negativa. Quanto mais negativa aquela pessoa for, menos supostamente ele sofre com o desejo que ele tem de ser, ter ou fazer aquilo que aquela pessoa é, faz ou tem. Esse sentimento ele tem uma base moral hipócrita. Por quê? Porque a pessoa se coloca uma proibição de não fazer por vista de algum princípio moral, até religioso, mas depois ela critica aquele que faz, porque lá no fundo ela gostaria de fazer. Ela tem dificuldades de perdoar uma ofensa sofrida, ela guarda a mágoa, o rancor, como se diz, e ela tem lá no fundo um desejo de revidar ou até se vingar de alguma coisa que a pessoa fez ou que na cabeça dela ela acha que fez para ela, que os outros fizeram para ela. Então é bastante complexo nesse sentido. É um sentimento tóxico que faz com que essa pessoa se torne mais tóxica ainda. E dizem os especialistas que isso tem uma origem num caráter melindroso. Ou seja, de uma pessoa que sente, se afeta muito com o que acontece, com o que os outros fazem. Aquilo tem um impacto maior nela, daí ela ser melindrosa. Vamos falar sobre isso em apenas um único filme, Sono de Inverno, de 2014, um excelente filme turco que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. 3 personagens principais, o Aydin, interpretado pelo Haluk Bilginer, a Nihal, que é a Melissa Sozen, e a Nekla, que é a Demet Akbak. Esses 3 personagens têm a seguinte relação. Um homem, ex-ator aposentado, casado com a Nihal, muito mais jovem, e mora junto também a irmã, a Nekla, que nunca se casou, não teve relações afetivas duradouras, então se junta ali ao casal. Essas 3 pessoas morando juntas, e aí uma situação vai configurar aí um cenário de ressentimento. Certo dia, o Aydin está vindo num carro, num caminhão, e uma pedra atinge o para-brisas, e quase ocorre ali um acidente. Quando eles vão ver o que aconteceu, um menino tinha tirado uma pedra e depois descobriram que esse menino morava numa casa que era de propriedade do Aydin, ou seja, o pai do menino alugava essa casa. Eles vão até a casa e aí o pai do menino já chega todo pedindo desculpas, querendo corrigir a situação, mas existe uma implicação na religião que eles seguem, que é a seguinte: para que alguém perdoe uma situação, a pessoa precisa primeiro perdoar, né? Aquele que cometeu o erro precisa pedir o perdão, reconhecer que errou. Aquele que foi afetado, oferecer o perdão, conceder o perdão e depois permitir que aquele que pediu perdão beije a sua mão. Só daí estará selado a paz, a harmonia e aquela pessoa vai poder ir para o céu, uma espécie de céu. Então vejam como é complicado, porque você precisa contar com tudo isso, então você vai ter que pensar muito bem antes de cometer um erro contra alguém, né? Ferir, machucar, ofender alguém, porque daí você vai necessitar do perdão dele e que ele aceite que você beije a mão. Bom, essa é a situação. Só que o Aydin, ele não quer apenas o perdão do menino,
Inclusive o menino não quer pedir perdão, é o pai que o obriga. O Aidin, ele quer saber o motivo pelo qual o menino jogou a pedra. E esse é o nó górdio da situação. Nesse meio tempo, a Nihal, que é a esposa, e a Nekla, que é a irmã, começam a questionar a moral do irmão. Por que ele está sendo tão duro, está sendo tão preciosista, por que não perdoa logo o menino? E aí, antigos ressentimentos começam a vir à tona. A irmã começa a culpar o irmão pelos seus próprios fracassos, por ela nunca ter estudado, nunca ter se casado, etc. E a esposa, Nihal, começa a culpar o marido por ele ter roubado dela os melhores anos da sua vida. Ou seja, a juventude dela passou, ela está presa a um homem bem mais velho, com quem ela não tem uma vida marital efetiva, e ela culpa ele por isso. Nós temos então o peso da culpa de um lado e a necessidade de pedir perdão, e a falta cometida e aquele que oferece o perdão, a dificuldade de, mesmo o outro tendo reconhecido a falta, de dar o perdão. E tudo isso cria esse cenário de ressentimento. Uma coisa é perdoar, outra coisa é esquecer. Uma coisa é errar, outra coisa é sentir a culpa necessária para poder pedir perdão. O ressentimento, para finalizar, é como se fosse uma pedra amarrada no calcanhar de alguém que está tentando nadar. Vai ter muito mais dificuldades, mas está sempre com aquela sensação de estar afundando. Então é isso. Um filme apenas sobre ressentimento, Sono de Inverno. Uma situação que desencadeia antigos e velhos ressentimentos. Reflitam sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!